Shalom a todos, mais um vídeo aqui para o canal do Pastor Antônio Cleito. Eu quero, neste momento, pedir a você que assiste os nossos conteúdos, que divulgue-os, compartilhe com pessoas da cadeia de relacionamento, com sua família. Fazendo assim, também assistindo, deixe o seu like e assim o YouTube estará encaminhando os nossos vídeos a mais pessoas. De já minha gratidão a você por estar aqui neste canal. Canal simples, nosso objetivo aqui é apenas propagar o reino de Deus, trazer uma mensagem que seja cabível às vidas das pessoas através desta plataforma. Desta vez eu irei fazer aqui um pequeno comentário da lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Tivemos nesse domingo, já tivemos a aula, né? Eu aprendi com um pastor querido que me ensinou que a gente faz as coisas antes, durante e depois, né? Nesse caso, eu estou aplicando esse princípio aqui depois da aula. Tivemos uma aula maravilhosa, mas achei por bem comentar aqui esta lição. Uma família nada perfeita, né? Nós estudamos sobre a família do monarca, do rei Davi, né? Nós encontramos esses relatos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, os capítulos de número 5, né, capítulo de número 12, né, de 2 Samuel. Nós encontramos a história deste grande monarca. Vale destacar que Davi foi um grande monarca, um grande líder, um grande político, né? Foi um grande negociador, articulador, né? Chegou a um poderio que é reconhecido até os nossos dias atuais. A palavra-chave desta lição foi sobre negligência, né? Negligência, no caso, Davi foi negligente com relação ao acompanhamento na criação de seus filhos, né? A verdade prática dessa lição é algo que nós, pais, professores, eu gosto muito da verdade prática das lições, né? As lições da CPAD são lições muito bem elaboradas, muito bem trabalhadas. Outras igrejas, outras denominações usam também essas revistas da Escola Bíblica Dominical. Quem frequenta as escolas bíblicas dominical certamente é muito edificado e suas famílias também são edificadas, porque quando a gente senta para aprender, nada melhor. Às vezes no culto, a gente está num culto livre, num culto de adoração, um culto chamado público. Ouvimos ali os hinos, as mensagens, mas não captamos muito do que foi ministrado ou ouvimos. Já na escola bíblica não, a gente senta, os professores nos traz, além do conteúdo da lição, traz mais conteúdo. Essa liberdade nós temos com relação à Escola Bíblica Dominical, né? E a verdade prática desta lição diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza.
Então nós temos aqui logo uma advertência. Se a gente planta negligência, indisciplina, né, iremos colher também isso. O primeiro tópico da lição, ela tratou a questão do rei Davi, da sua grandeza, do homem que Davi foi, né? Do homem que Davi foi, né? Da composição da sua grande família, né? Davi teve um grande reinado, reinou Israel 40 anos, né? Foi um grande rei, como eu já falei, né? Um servo de Deus. No capítulo 13 de 2 Samuel, no versículo 14, palavra dirigida a Saul, Deus diz que já tinha escolhido um outro que era segundo ao seu coração, né? O salmista fala no Salmo 89, no seu verso 20, achei a Davi e ungi ele com santo óleo, né? O escritor Lucas fala em Atos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então, nós vemos aí a grandeza do rei Davi como rei, porém, como pai, Davi, ele foi totalmente negligente. Ele foi um péssimo exemplo como pai. Este livro do pastor Israel Belo de Azevedo, O Mito da Família Perfeita. Olha, se você não tem, adquira essa obra. Esse livro é muito bom, principalmente na área familiar. Você que é líder, pai, é pastor, é obreiro, deve ler esta obra do pastor Israel Belo de Azevedo, O Mito da Família Perfeita. Alguns seminários teológicos usam muito esse livro aqui, e eu gostaria de destacar aqui que o pastor Israel, ele destaca aqui nesse livro, deixa eu encontrar aqui que eu fiz uma marcação, ele destaca 4 grandes erros de Davi como pai, 4 grandes erros que Davi cometeu. Ele deixa bem claro que Davi foi um péssimo pai. Davi foi um grande político, mas falhou no papel de ser um pai. Então, segundo o pastor Israel, os 4 erros fatais que Davi cometeu foram: o primeiro erro, não priorizou a família. Ele não priorizou a família. Também o pastor diz que o segundo erro que ele cometeu foi o erro de não dialogar sobre os seus problemas. Mesmo sendo um grande rei, ele tinha problema e ele não soube dialogar, né? O terceiro grande erro que Davi cometeu, não agiu como um pai. Ele não agiu como um pai. E o quarto grande erro, o pastor Israel observa, Davi não foi fiel à esposa, né? Não foi fiel. Um livro interessante, às vezes tem algo aqui que é interessante, né? Então é um livro que você deve adquirir. Davi, portanto, foi um péssimo pai. Ele não se constitui em exemplo para nós nesta área.
Então, pastor Israel deixa bem claro que na área de ser pai, Davi não nos deixa nenhum exemplo positivo, né? Ele nos deixa exemplo positivo. E com certeza a lição, o autor, ele quer nos conscientizar desse papel, aquilo que negativamente na vida de Davi pode nos afetar hoje, exercendo o papel de pai, né? O tópico 2 trabalha a questão dos filhos de Davi, né? Nós vemos que Davi teve mais de 20 filhos, né? Mais de 20 filhos, né? Ficou fora das suas mãos esse controle. A princípio, quando ele está em Hebron, ele ali ainda tem um certo controle, uma certa aproximação dos filhos quando ele está em Hebron. Porém, quando ele consegue fazer com que exista a união do reino, ele é transferido, ele vai para Jerusalém. Ali em Jerusalém, ele acrescenta mais mulheres no seu relacionamento e também tem mais filhos ainda. E deixa bem claro, as escrituras não resistem mais, como o autor nos fala, sobre esse cuidado com os filhos. Parece que ali ele terceirizou essa questão da criação, do acompanhamento, né? E isso aí ficou como o exemplo. Não tinha muitos filhos, né? No meio dos filhos, se não houver acompanhamento, começou a desandar tudo. Nós vemos o caso de Tamar sendo possuída indevidamente por Aminon, seu filho mais velho. Ela era sua meia-irmã. Nós vemos ali o conflito que provocou no coração de Absalão a não ação do pai, né? Lembra que o pastor Israel falou que ele não agiu quando ele deveria agir com Aminon, né? No caso de Aminon, ele não agiu, né? Davi, ele era uma espécie de paizão assim, que ele abraçava, passava a mão, mas não era aquele pai de chamar, de exortar. A gente vê que parece que ele não apontava os erros, né? Ele era talvez aquele, ou fazia de conta, achava que só em dar era o suficiente, né? Nós vemos o trágico problema que Aminon, seu filho primogênito, trouxe para dentro da família, né? Nós vemos aí um conselheiro totalmente desprovido, né? É muito importante, isso aqui é muito importante. Você que é filho e está me ouvindo, está me assistindo. É muito importante que você, como filho, converse com os seus pais, com o seu papai ou com sua mamãe. E aí talvez você fale, mas o meu pai não tem estrutura, não tem conhecimento para que eu possa conversar com eles. Mas converse. Pouco que o seu pai e sua mãe for lhe aconselhar em uma determinada área, vai lhe ajudar. Mesmo que seu pai seja simples nas palavras, o conselho que vem de seus pais vai lhe ajudar. Diferente de Aminon, que adquiriu um conselho de um parente de seu pai, né? Ele adquiriu um conselho de Jonadab. Porém, Jonadab era sagaz, era maligno. Quantas pessoas nos aconselham para o mal? Há uma atitude, né? É uma atitude errônea, né? E às vezes a gente deveria ter conversado, perguntado para o papai ou para a mamãe, né?
E o papai e a mamãe têm uma palavra de Deus para os nossos corações. Os nossos pais divinamente, pastor Israel diz isso aqui no seu livro. A minha família eu não tenho, vamos dizer, eu não escolhi estar nesta família, né? Deus te colocou nela, né? Ela pode ser imperfeita, mas você está nela, entendeu? E essa família tem um lado bom, mesmo que ela não seja perfeita, ela tem um lado bom, né? Você pode falar, eu nasci assim, vou crescer assim e vou ser assim, né? Você está dentro de uma família, né? Por mais que ela seja bem simples, lá dentro tem autoridade, tem gente boa para te aconselhar, para te orientar, principalmente o papai e a mamãe, né? Davi precisava corrigir Aminon, tomar uma atitude. Ele ficou muito irado com o erro gravíssimo de Aminon com relação à sua meia-irmã Tamar, né? E a ação dele, a negligência dele, ou seja, a falta de ação, levou o coração de Absalão ao ódio e Absalão se vingar da ação de Aminon, que foi tremendo errado. Digamos se Davi chegasse, chamasse ele no canto e falasse, meu irmão, agora você vai ter que assumir a responsabilidade, né? Ela era meia-irmã dele, mas não, ele ficou só irado e não tomou nenhuma atitude, né? E isso provocou um caos muito grande na família de Davi. O tópico 3 da lição falou sobre o problema moral na família de Davi, né? O autor destaca que as consequências de sua falta de domínio próprio levou a tudo isso, né? A questão, Davi comete erros gravíssimos ali quando ele possui a esposa Betseba, a esposa de Urias, né, o Eteu, né? Ele adultera, e esse adultério fica escondido, né? E aí vem o confronto com o profeta Natã, né? O profeta Natã vai até ele e ali chega e revela, e o profeta diz, ele fala, pequei contra o Senhor, né? Pequei contra o Senhor. Mesmo sendo homem de Deus, mesmo tendo coração segundo a vontade de Deus, mesmo sendo um grande rei, mesmo tendo... Davi era sincero, era honesto, era correto, era um adorador, mas, irmãos, a consequência dos erros, ela é terrível. Quando a gente olha para o texto do texto áureo, diz assim, ó, não erreis. Não erreis. Isso não significa que nós não vamos errar, mas é um alerta. Porque sobre os erros, nós somos humanos. Eu acho que o exemplo de Davi é pontual para isso. Ó, todas as características que Davi tinha, o homem segundo ao coração, segundo a vontade do coração de Deus, né? A grandeza que o homem tinha, mas ele era humano. Nenhum de nós é divino. Nenhum de nós é divino. Nós somos humanos. Estamos sujeitos a qualquer erro. E detalhe, mesmo sujeito a qualquer erro, na hora que nós errar, a maioria das vezes nós vamos ficar só, porque os humanos não têm dó dos nossos erros, dos nossos
erros, pecado, o ser humano não vai ter dó. Então, alerta, não erreis. E aí o texto termina dizendo, porque tudo que o homem semeia, às vezes não foi a intenção. Eu posso até fazer uma pergunta aqui. Davi tinha a intenção de ter muitos filhos e ser negligente? Não, não, né? Só que o poder, irmãos, o poder, né? Muitas vezes em determinadas áreas vai nos cegar. Né? Eu dei um exemplo para a congregação que eu pastoreio, que é o Lavra, hoje na escola dominical, fazendo um resumo lá com eles. Eu dei o exemplo que antes de eu ser pastor, eu sou humano, né? Eu sou humano. Eu me chamo Antônio Cleito, né? Eu dei esse exemplo. Eu não tenho que achar que eu sou o Deus daquela congregação, que eu estou ali acima de tudo. Não, primeiro que acima de mim está o meu pastor setorial, está o meu pastor presidente da convenção estadual, né? Tá o meu pastor presidente do ministério, da convenção estadual, né? Da convenção geral. Então eu não sou Deus, eu não sou o rei ali do pedaço, né? Eu estou apenas ali como o guia daquele povo, como aquele que vai ajudar aquele povo, orientar o povo. Se o povo está no deserto, o pastor também está no deserto com o povo. Se o povo precisa de uma palavra, o pastor tem que estar ali, né? Mas o pastor não pode achar que ele pode tudo não, né? Porque senão ele acha que ele é um Deus, não. Lembre que nós somos humano, né? Não erreis, né? Não erreis, porque tudo que o homem semear, né? Por que estou falando isso? Porque o erro que ele cometeu, os erros que ele cometeu com relação ao adultério com Betseba, a morte do Eteu, né? E demais erros, teve consequência. Teve consequência. E essas consequências foram parar dentro da família, né? Foram parar dentro da família, né? Até na escola bíblica hoje, um professor de uma classe lá, ele comentou que, quem sabe, os filhos de Davi não, não viram por diversas vezes a forma que o pai estava agindo. Interessante isso, né? E pelo exemplo, né, vendo, né, para ele estava fácil ali, né? Então, os problemas moral foram parar dentro, né, no seio da família. O autor da nossa lição, o pastor Lienay Cabral, no tópico 3, no parágrafo 3, a vigilância, proximidade e exemplo. Assim nos diz. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, né? Os pais serem vigilantes, né? Da proximidade e do exemplo na família, né? Os pais devem ser próximos, dar exemplo. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família, né? O que dizer de um esposo que não conversa com a esposa, né? Aqui em casa, às vezes, eu estou trancado dentro do quarto, né? Aqui é um quarto, eu gosto de ler aqui, né? Deixo alguns livros que eu trago, algumas obras, eu deixo aqui, outras em cima da mesa, né? E gosto de ler aqui. Me sinto bem aqui, nesse quarto aqui. É um quarto que a casa tem, um dos quartos, né?
E de vez em quando a minha esposa bate na porta e eu abro, ela diz assim, não é só leitura, não é só leitura, né? Ou seja, ali eu entendo, é o diálogo, ela quer conversar, ela quer atenção, né? E o que dizer de um cônjuge que não conversa, né? De uma esposa que não tem esse prazer do esposo. Então, você que é maridão, você deve parar com suas atividades. Não é só trabalho, não é só assistir, não é só ir para shopping, não é só ir para qualquer outra atividade. Tem o diálogo também, né? Tem o diálogo também, né? O autor relaciona cônjuge, filhos, né? Parentes, né? Tem gente que não conversa com parente. Eu já ouvi de gente falar assim, não, eu conheço gente que não recebe ninguém na casa dele. É ele, a esposa e os filhos. Olha, e o diálogo? Não, cada um na sua. Não, gente, a gente precisa um pouco de aproximar, conversar, né? Como que a gente vai enfrentar os problemas se às vezes não tem quem nos escutam, né? Segue o autor aqui dizer, infelizmente não estamos livres de depararmos-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio de exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa, né? Aí ele usa aquele texto de 1 Coríntios 10, 31, tudo que se comamos, se bebamos, façamos para a glória de Deus, né? Que isso é muito importante, né? Darmos o exemplo, prestarmos o exemplo dentro de casa, né? Então, nós aprendemos aí sobre essa lição, a família, uma família nada perfeita, exemplo da família do monarca Davi, que nos deixa aí grande exemplo. Tudo isso, esses defeitos, não anularam o homem de Deus que foi Davi, né? Que pense você que vai assistir esse vídeo ou está assistindo esse vídeo ou se deparou com esse vídeo. Nunca julgue as pessoas pelo erro. Isso não anula se ele é ou não é o homem de Deus, né? As pessoas falam, se fosse homem de Deus não faria isso. Olha aqui Davi, olha aqui Davi. Olha Moisés, um dia é o homem mais manso da terra. Após a morte de seu irmão, o povo começa a murmurar. Deus deu uma ordem para ele. Ele chegou e bateu na rocha, né? Então, nós vemos às vezes Paulo, tem certos textos na Bíblia que a gente vê que Paulo está totalmente irado, né? Talvez ali, vamos dizer, agiu de forma como não deveria agir, né? Então, muitas vezes a pessoa, ele errou, então as pessoas, tá cheio de vídeo aqui de gente, não, gente, esse dia eu ouvi uma mensagem do meu pastor setorial, pastor presidente, nosso pastor Elton Júnior, e naquela mensagem ele falou que nós devemos agir nos padrão de Jesus e não nos padrão dos fariseus, nos padrão farisaicos, né? E aí eu pensei comigo, isso vem pensando comigo, e realmente quando as pessoas erram, parece que elas deixaram de ser pessoas, né? Então, os exemplos da família de Davi, os maus exemplos que teve, não anularam o homem que ele foi, né? E isso nos mostra e deixa claro que nós somos humanos. E assim como Davi errou, nós também podemos errar, né? E diante desses erros,
buscar a aproximação com Deus, a ajuda de Deus é importante, né? Então tá aí esta linda lição, que Deus te abençoe, que você tenha uma bênção especial de Deus no meio da sua família, não abra mão dela, lute por ela, né? Eu fiz ali também na igreja, ali algumas ressalvas, uma que o pastor Israel fala no seu livro, não existe família perfeita, né? Falei sobre essa questão da desconstrução da família tradicional. Nós vemos aí os ataques, não é de hoje, deixei bem claro na igreja, isso aí vem eu até usei ali uma expressão na igreja, desde a papel assim de desconstruir mais de 200 anos, mas se você olhar para a Bíblia, é lá de trás, lá desde o Éden, né? E falei também para a igreja ali sobre a nova composição da família atual, né? Que é uma tarefa para a igreja. Nós vemos na igreja ali, citei exemplo de famílias que vêm de um outro relacionamento, né? E naquele outro relacionamento lá deixaram filhos, lá tem filhos, e na nova composição tem mais filho, como intermediar, como viver, né? Como a igreja tratar dessas pessoas, né? Mas o importante é que em meio a tudo isso, estamos debaixo da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, paz e alegria sobre o seu lar e sobre a sua família. E deixa eu ler aqui um conselho. Leia sempre o Salmo 128, o Salmo da família, Salmo 127, e ore pela sua família, mesmo ela sendo imperfeita. Foi ela que Deus te deu. Mesmo você não querendo estar nela, Deus te colocou aí, porque Deus sabe o papel que você pode desenvolver dentro desta família. Eu quero orar pela sua família. Pai, eu peço a tua bênção sobre as famílias, sobre a família deste irmão e desta irmã que está assistindo este vídeo. Senhor, abençoa todas as famílias da terra, pois o Senhor fez esta promessa ao patriarca Abraão. Que o Senhor venha estender paz, alegria, consolo, venha dar tranquilidade a esta família. Assim oro e te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom a todos.